E aí pessoal, tudo bom? Pessoal, meu nome é Fernando, sou professor da escola Inforcomp Informática e hoje nós estaremos iniciando uma série de videoaulas do curso básico de informática, tá? Sendo que dentro desse curso nós temos os módulos do IPD, Windows, Word, Excel, PowerPoint, conhecimentos gerais sobre informática e internet. Nessa videoaula de hoje nós estaremos começando sobre o módulo conhecimentos gerais sobre informática. Dentro desse módulo existe um tópico chamado de tipos de arquivos e extensões. Para isso eu preparei aqui uma apresentação de slide e eu vou abrir agora ela para vocês darem uma olhada. Pessoal, dentro do módulo conhecimentos gerais sobre informática, como eu falei anteriormente, nós vamos trabalhar hoje com o tópico tipos de arquivos e extensões. Nas próximas videoaulas, nós estaremos trabalhando com os outros tópicos, que são Wi-Fi roteador, conexão USB, vírus e antivírus, unidades de tamanho e Bluetooth. Passando um pouquinho para frente, no próximo slide nós temos tipos de arquivos e extensões. Então vamos lá. Diariamente, ao usarmos um computador para realizarmos as tarefas, da faculdade ou do serviço, é natural que nós utilizamos uma determinada quantidade de aplicativos e de arquivos. E também é natural que esteja ali disponível uma quantidade muito grande de extensões. E assim, o que é essa extensão? Essa extensão é utilizada pelo programa para ele poder encontrar, para ele poder fazer a leitura do arquivo que você criar nele, certo? Um exemplo, muitas vezes a gente cria um arquivo no Word e aí você tem que salvar esse projeto. Então, para que o Word consiga fazer a leitura desse documento que você vier a salvar, ele dá uma extensão para ele, que no caso dos programas mais atuais é chamado de DocX. Avançando para o próximo slide, nós temos sendo exibido na tela 3 aplicativos do pacote Office, sendo que nessa faixa verde que eu acabei mostrando aí na tela, nós temos as versões de 2007 até as versões mais atuais hoje, nós temos hoje a 2019, tá? Essas extensões que esses aplicativos utilizam como padrão. Então, mais uma vez, da versão 2007 até a versão 2019, o programa Word utiliza como extensão padrão o DocX. E nas versões anteriores à versão 2007 do pacote Office, ele utiliza a versão Doc. Do mesmo também vale aqui para o Excel e para o PowerPoint. Nos dias atuais, nós temos aí a XLSX para o Excel mais recente e nós temos a XLS. E no caso do PowerPoint, nós temos a PPTX e para as versões anteriores à versão de 2007, nós temos a PPT. Pessoal, não quer dizer que o Word, Excel e PowerPoint não conseguem fazer a leitura de outros formatos, tá? No caso do PowerPoint, nós temos o PPTX, que é um formato editável. Todos esses formatos do pacote Office exibidos aqui, eles são formatos editáveis, ou seja, você pode salvar e posteriormente você pode voltar a abrir o Excel, aquele arquivo que você salvou no Word, Excel e PowerPoint, e continuar a edição. Citando mais uma vez o PowerPoint tem um formato de arquivo que ele cria que ele não permite essa edição, que é o PPSX, que no caso é o arquivo que eu estou utilizando agora para exibir para vocês. É um módulo de apresentação que ele não permite a edição. Quando você abre, ele vai diretamente para a apresentação de slide. Tá ok? Então, no caso do PowerPoint, ele trabalha com a extensão padrão PPTX, porém, ele também tem a disponibilidade de utilizar de outros formatos, de outras extensões. Certinho? Então, vamos começar aqui, vamos continuar. No próximo slide, nós podemos observar mais 2 modelos de extensão. Nós temos o TXT, que é um modelo mais utilizado aí pelo bloco de notas. Eu, particularmente, utilizo muito o bloco de notas, porque eu compro a ativação de alguns aplicativos e aí as empresas mandam esse código de ativação para mim por e-mail. E aí o formato do arquivo que eles mandam, a extensão que eles mandam, é a extensão TXT, que é uma extensão que pode ser aberta aí pelo bloco de notas. Lembrando, o bloco de notas ele é um aplicativo nativo
do Windows. Então, quando você compra um computador que vem Windows, qualquer versão do Windows, ele já vem com o bloco de notas instalado, tá bom? Do mesmo jeito é o pacote Office, ele já vem instalado. É uma versão de teste, mas já vem instalado. No caso aqui, um pouquinho mais à frente, nós temos aqui o arquivo PDF. O arquivo PDF é um arquivo de texto também, só que ele tem um diferencial relacionado aos outros que eu mostrei. O PDF é um tipo de extensão fechada, ele não te permite a edição do documento. Então ele é um tipo de arquivo que é muito utilizado por empresas que emitem boleto, né? Então esses boletos é natural que você encontre eles no modo PDF, que é para evitar que as pessoas venham a editar esse arquivo, né? Um conteúdo interessante que eu coloquei aqui na apresentação é que eu coloquei o aplicativo, coloquei a figura, né, o logo dos aplicativos que utilizam esse determinado formato. Então, assim, para que você faça a leitura do TXT, nós utilizamos o bloco de notas e observação. Você também consegue abrir arquivos, né? Você também consegue abrir essas extensões TXT através do programa Word, tá? Mas enfim, então aqui nessa imagem podemos observar que o TXT pode ser aberto pelo bloco de notas, que é o aplicativo nativo do Windows. No caso do PDF, o Windows não tem nenhum aplicativo que faça a leitura dele. Na verdade, tem o Internet Explorer, né? Você pode utilizar ele para abrir o PDF. Porém, nós temos aqui, o PDF é um tipo de arquivo, vamos dizer assim, que você pode fazer a leitura dele através desses outros aplicativos. Nós temos o Adobe Acrobat Reader, né? Nós temos o Foxit Reader e nós temos o Nitro PDF Reader. Avançando um pouquinho mais aqui para a próxima página, nós temos aqui os formatos de imagem. No que se refere a formato de imagem, nós temos aqui 3 formatos dos mais comuns. Nós temos o JPEG, PNG e GIF. Esses modelos, né, de extensão podem ser abertos pelo aplicativo visualizador de fotos do Windows, que no caso esse aqui já é da versão do Windows 7, né, ele é um aplicativo nativo do Windows 7. E nós temos aqui o aplicativo, né, de reprodução Fotos, que é natural, né, nativo do Windows 10. Okay? Nesse caso, nós temos aqui 3 exemplos desses formatos de arquivo. Nesse primeiro exemplo, o formato JPEG é um formato de imagem, como já citei anteriormente, só que é uma imagem estática, né? Ela tem um fundozinho ali, ela é paradinha e pronto, bonitinho. O formato JPEG, ele é muito utilizado, ele é largamente utilizado, na verdade, né, nos dias de hoje. Então, quem tem um celular, uma câmera digital, normalmente eles tiram fotos nesse formato aí, JPEG. Um pouco mais à frente, nós temos aqui o formato PNG. O formato PNG é um formato em que você tem a possibilidade de recortar, né? Você recorta uma determinada parte da imagem e utiliza apenas ela como exibição, ou seja, é uma foto que não possui uma determinada área. Nesse caso, eu fiz uma montagem, então o PNG aqui é uma foto que não tem um fundo, como vocês podem observar, é uma foto que foi retirado o fundo, tá? Mais à frente nós temos aqui uma foto animada, uma imagem animada. Então a GIF é uma imagem animada, ok? Vamos passar agora para a próxima página. Nesse caso aqui nós já temos os formatos de arquivos de áudio e de vídeo. Os arquivos de áudio são eles, as extensões, né? MP3, WAV, FLAC, AAC e WMA. Então, esses formatos aqui são formatos de música, tá? São formatos de áudio, são esses que eu acabei de citar. E mais abaixo nós podemos encontrar os arquivos de vídeo. Quando a gente fala em arquivos de vídeo, nós temos MP4, MKV, 3GP, AVI e FLV. Esses formatos são os formatos utilizados para a reprodução de vídeo, tá? Observe que na parte de cima eu listei aqui 4 aplicativos que são os players, né? Nós podemos observar que o Windows Media Player ele é um aplicativo nativo do Windows, ou seja, já vem no Windows, né? Nós temos o KM Player, VLC e o Winamp. Okay? Então vocês podem utilizar um desses 4 aplicativos para reproduzir esses arquivos de áudio e vídeo. Lembrando que dependendo
do formato, né, dependendo da extensão, o programa pode não reproduzir, tá? Então, esses 4 aplicativos que eu listei, eles reproduzem vídeo e música, mas dependendo de algum aplicativo, ele pode ter algum tipo de limitação, tá bom? Avançando um pouquinho, nós temos os arquivos RAR e ZIP, né? São, no caso, as extensões. Essas extensões, elas são utilizadas para compactar arquivos. Então, esse processo de compactar, ele facilita o envio dos arquivos e o armazenamento dos mesmos, uma vez que a gente pode, um exemplo, selecionar uma quantidade X de fotos, fazer o processo de compactar elas, onde, nesse caso, o aplicativo, tanto o WinRAR quanto o aplicativo WinZip, ele vai pegar esses arquivos, ele vai colocar basicamente, né, fazendo uma analogia, como se ele colocasse dentro de uma caixa, tá bom? E aí ele compacta, ele prensa. Então a gente pode utilizar o WinRAR e o WinZip para compactar arquivos, para ocupar menos espaço em disco, ou seja, aquelas pessoas que gostam de guardar músicas, filmes, gostam de colecionar, né? Eles podem fazer isso para ocupar menos espaço em disco, ou no caso, vocês podem utilizar eles para enviar uma quantidade grande de arquivos. Você tem que enviar uma quantidade grande de fotos para a faculdade, para a empresa. Então você pega, seleciona uma determinada quantidade de arquivos, faz o processo de compactar e envia. Então, ao invés de você enviar 3, 4, 20 arquivos de forma separada, você coloca todos eles dentro de um arquivo compactado e envia, tá? Um pouco mais à frente, nós temos um outro formato de extensão, que é o HTML. Tá? O HTML ele faz parte de um arquivo que você pode criar dentro de um desses navegadores. Nós temos aqui o Mozilla Firefox, Google Chrome e o Internet Explorer. Citando um exemplo bem básico, vocês podem nesse momento, abrir um determinado site e salvar esse endereço do site. E aí, nesse procedimento de salvar, vocês podem salvar como HTML. Ok? Então, o arquivo HTML é um arquivo que você pode utilizar para abrir páginas da internet. E, por fim, nós temos aqui o exe. Nesse caso aqui, é um arquivo executável, ou seja, todos os outros aplicativos que eu citei anteriormente, todos esses programas, para serem instalados no computador, eles são gerados em uma extensão. E a extensão, que no caso forma esses instaladores, é a exe. Então, se em algum momento alguém quiser instalar um desses aplicativos que eu citei nessa lista, vocês podem acessar o Google, né? Através do Google vocês acessam, fazem a pesquisa, baixam o aplicativo e ele vem nesse formato, que é o formato executável. Tá bom, pessoal? Pessoal, para encerrar essa nossa aula de hoje, nós vamos aprender a definir um programa como padrão na abertura de um determinado tipo de arquivo, né? Na abertura de um determinado tipo de extensão. Nesse caso, funciona assim. Muitas vezes você tem um arquivo na área de trabalho, uma foto, uma música, um vídeo, e sempre ao executar esse arquivo, ele sempre abre por um programa que você não gosta muito, né? Então, para definir um aplicativo como padrão na abertura de um determinado tipo de extensão, nós realizamos o seguinte processo. Nós devemos clicar com o botão auxiliar em cima do arquivo, devemos escolher a opção abrir com, e do outro lado, o computador ele dá algumas sugestões de aplicativos recomendados para abrir aquele determinado tipo de arquivo. Só que nesse caso não apareça o programa que você tem desejo, você pode clicar em escolher outro aplicativo, ele vai dar uma janela um pouquinho maior e nesse momento nós podemos movimentar essa barrinha de rolagem para escolher o aplicativo que você tem desejo. Nesse caso, eu posso definir o Windows Media Player, posso marcar a opção sempre usar esse aplicativo para abrir o arquivo MP4, marcando, a gente dá um OK. E assim a gente define esse aplicativo como padrão e galera, é só isso por hoje, então fica dessa forma. Qualquer dúvida vocês podem colocar nos comentários logo abaixo, ok? E a gente se encontra na próxima aula, tá bom? Então, tchau, tchau.